Olá! Hoje nós vamos falar a respeito do município da Lapa, no estado do Paraná. Lapa fica a 62 quilômetros de Curitiba e o censo de 2010 registrou em 44.932 o número de seus habitantes. A ocupação da região da Lapa remonta ainda aos tempos dos tropeiros no início do século XVIII. Foi lá por volta de 1730 que temos o registro oficial da primeira passagem de tropas vindas da região do atual Rio Grande do Sul, conduzidas pelo bandeirante Cristóvão Pereira de Abreu, com destino a Sorocaba, no estado de São Paulo. E a partir daí teremos instituído então uma rota de comércio de gado entre o nosso hoje Rio Grande do Sul e São Paulo, rota essa que estabelecerá em 1731, um ano depois do primeiro registro, um pouso que é um local para a parada, para o descanso da tropa e dos tropeiros, exatamente nessa região de Lapa, que passará então a ser conhecido como Pouso do Capão Alto. É preciso ressaltar que nesse período, 1730, a maior parte do território do Rio Grande do Sul fazia parte ainda da colônia espanhola no continente sul-americano, o que vai mudar apenas 20 anos depois, lá por volta de 1750, com o Tratado de Madrid, e que as reduções jesuítas espanholas existentes na região do Rio Grande do Sul, das quais ainda é possível visitar as ruínas dos chamados Sete Povos, das missões. Nós temos vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Então, esses jesuítas tinham na venda de gado para as colônias espanholas uma das suas fontes de renda. E fica aí, né? Nós não temos registros de relações comerciais entre a colônia portuguesa e essas reduções espanholas, mas tem bastante informação aí, né, para os nossos alunos dos cursos de História Brasil afora, particularmente os alunos aí do Rio Grande do Sul, trabalharem, né, coisa bacana. Bom, seguindo, voltando para Lapa, a primeira família a se fixar no Pouso de Capão Alto foi a de João Pereira Braga e sua mulher, Josefa Gonçalves da Silva. Eles se estabeleceram e ofereciam assistência e produtos necessários aos tropeiros. À medida que o local vai crescendo, passa a ser conhecido como Freguesia do Capão Alto, posteriormente Vila do Príncipe. E no ano de 1872, a Vila do Príncipe é reconhecida como município e recebe então o nome de Lapa. Em homenagem e lembrança de sua origem, foi construído no trevo de acesso a Lapa, na BR-376, no ano lá de 1965, o Monumento ao Tropeiro, desenhado por Poti Lazarotto e executada por Franco Giglio. O nome do município se origina no vocabulário pré-céltico Lapa, que significa pedra ou laje, que forma um abrigo, escolhida provavelmente por conta do grande paredão de pedras do Parque Estadual do Monge, situado bem ao lado da cidade. Lapa foi palco de um sangrento confronto que envolveu as tropas republicanas fiéis ao governo eleito do Brasil, vulgarmente chamados de pica-paus, e tropas golpistas do Partido Federalista do Rio Grande do Sul, vulgarmente conhecido como Maragatos, no ano de 1894. Esse confronto ficou conhecido como o Cerco da Lapa. Para entender a dinâmica desse evento, é preciso saber que o Brasil vive o fim da monarquia e o início do que ficou conhecido como República Oligárquica. Um nome interessante porque esses dois termos, república e oligarquia, se excluem mutuamente, uma vez que uma república é definida como a forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral, enquanto uma oligarquia é definida como regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencentes ao mesmo partido, classe ou família.
E dentro desse contexto, vamos ter no Rio Grande do Sul uma batalha sendo travada por dois partidos, o Partido Republicano e o Partido Federalista, sendo que o presidente do estado, função hoje equivalente à do governador de estado, era Júlio Castilhos, membro do Republicanos. Ele tinha recentemente vencido as eleições. O Partido Federalista, liderado por Gaspar Silveira Martins, decide romper com todas as leis e a democracia, optando pela instauração de um golpe contra o governo estadual no Rio Grande do Sul. Ato que ficará conhecido como Revolução Federalista, mas o golpe tem pretensões muito mais ambiciosas do que simplesmente controlar o Estado. Ele visa também derrubar o atual presidente Floriano Peixoto e implementar o parlamentarismo no lugar do sistema de governo presidencialismo vigente até então. Com o êxito nas suas ações no Rio Grande do Sul, as forças reunidas pelo Partido Federalista, lideradas por Gumercindo Saraiva e Joca Tavares, e ainda com o apoio da Argentina e do Uruguai, agora seguem para o norte do país, atravessando o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ao chegar à cidade de Lapa, no início de 1894, as forças golpistas encontram com a resistência legalista sob o comando do coronel Antônio Ernesto Gomes Carneiro, com ordens de frear o seu avanço. O cerco da Lapa dura 26 dias e termina com a morte do coronel Gomes Carneiro e a vitória dos golpistas. Mas o sacrifício desses heróis da Lapa não foi em vão, pois garantiu ganhar o precioso tempo de que o governo brasileiro precisava para reunir suas forças e finalmente pôr um fim à rebelião no ano de 1895. Além da riqueza histórica e cultural, Lapa é privilegiada com uma beleza natural magnífica. Estamos falando do Parque Estadual do Monge, uma unidade de conservação administrada pelo Instituto Ambiental do Paraná. Próximo da entrada do parque foi construída uma estátua de Jesus Cristo que abençoa a cidade e que também é um mirante da região. A principal atração do parque é a Gruta do Monge, uma formação geológica formada em arenito avermelhado, o mesmo da região de Vila Velha, em Ponta Grossa. Nesse local, por volta de 1848, viveu o monge João Maria de Agostini, que, segundo a cultura popular, cuidava dos doentes dessa região com infusões de ervas, entre as quais uma planta chamada vassourinha, e também com rezas. Nascido em Cisano, na Itália, no ano de 1801, João Maria veio para o continente americano em 1838, desembarcando na cidade de Caracas, na Venezuela. Passando pelo Equador, Colômbia, Peru, entre 1839 e 1841 habitou uma montanha próxima à cidade de Motupe, no Peru. Ali deixou uma cruz que anos depois deu início à devoção à Santíssima Cruz de Motupe, até hoje uma das festas religiosas mais conhecidas e concorridas de todo o Peru. De lá, seguiu para a Amazônia peruana, cruzando de barco toda a floresta para chegar a Belém do Pará, no início de 1844. Seguiu para o Rio de Janeiro, então capital do Império Brasileiro, onde embarcou para Santos, subindo a serra para se dirigir para Sorocaba, no estado de São Paulo. Seguiu então para o sul, chegando ao Rio Grande do Sul, onde viveu entre os anos de 1845 a 1848 em Candelária, no Morro do Botucaraí, e Santa Maria, no Campestre. Introduziu nessa região o culto a Santo Antão, cuja festa continua até os dias de hoje. Teve prisão decretada em outubro de 1848 pelo general Francisco José de Souza Soares de Andréia, o barão de Caçapava, mediante o temor de levantes e concentrações populares que começaram a ser comuns naquela região, ficando proibido então de voltar ao Rio Grande do Sul. Refugiou-se na Ilha do Arvoredo, em Santa Catarina, depois na Lapa, no Paraná.
na Serra do Monte, de onde seguiu com suas andanças. O monge João Maria viveu os últimos anos da sua vida como ermitão na cadeia montanhosa de Organ Mountains, na região de Mesilla, no Novo México, onde morreu e foi enterrado. O parque conta ainda um mirante fantástico que oferece uma bela vista dos vales da região e também da Lapa. Então, galera, é bastante história, né? Mas agora a gente começa então a falar dos pontos que o visitante de Lapa não pode deixar de passar, né? O primeiro ponto que a gente gostaria de chamar a atenção é o Museu Histórico de Lapa. A casa que abriga o Museu Histórico de Lapa está diretamente ligada ao Cerco da Lapa durante a Revolução Federalista. Foi nela que no ano de 1894 o coronel Antônio Ernesto Gomes Carneiro recebeu cuidados médicos e veio a falecer após ser atingido durante a Batalha do Cerco da Lapa. Nela estão expostos diversos objetos originais usados no atendimento ao coronel Gomes Carneiro, como por exemplo a namoradeira que serviu de maca, a valise do médico João de Menezes Doria e muitos dos objetos pessoais do coronel Gomes Carneiro. A maior parte do museu destina-se a contar a história do Cerco da Lapa, mas seu acervo possui também outros itens que contam a história do município, itens arqueológicos indígenas que remontam ao período pré-colonial, peças de arte sacra, mobiliário do Fórum de Lapa. Ao visitar esse museu, prepare-se então para muita história. E bem do lado do Museu Histórico de Lapa está o Teatro São João, que foi usado como enfermaria também durante o cerco. Sua construção decorre da fundação da Associação Literária Laquiana em 29 de julho de 1873, que tinha como objetivo organizar uma biblioteca e construir um teatro, de forma a enriquecer culturalmente o município da Lapa. Após a sua conclusão, o Teatro São João recebe a visita do imperador D. Pedro II e de sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina, no ano de 1880. Em sua visita, o imperador entrou em um camarote que até hoje é conhecido como Camarote Imperial. A inauguração oficial do teatro ocorreu apenas no ano de 1887, com a apresentação da companhia Sousa Bastos de Operárias, onde atuou a atriz espanhola Pela Ruiz. A autoria do projeto é do engenheiro Francisco Terésio Porto. No início do século XX, o teatro é reformado e reaberto. Posteriormente, ele irá abrigar um cinema, palco de exposições agrícolas e será também um local de leilões. Foi restaurado novamente no ano de 1976, ocasião em que volta a todo o seu esplendor original e que conserva até os dias de hoje. E agora vamos falar um pouco sobre a Igreja de Santo Antônio, ou a Igreja Matriz de Lapa, e da Praça João Carneiro. A igreja foi erigida após a concessão da Sesmaria entre 1769 e 1787, em alvenaria de pedra. Constitui-se um bom exemplar da arquitetura luso-brasileira da segunda metade do século XVIII, caracterizada por sua torre única e pelo desenho em curvas do frontão, arrematado por dois pináculos e um interior em nave única. Por volta de 1840, uma grande bacia de pedra de grés e granito da Lapa, toscamente lavrada, viria a substituir a gamela de madeira até então utilizada como pia batismal. Durante o ano de 1874, com a ajuda do governo da província e da Irmandade do Santíssimo Sacramento, foi concluída a parte acrescentada à matriz. Durante as nossas pesquisas, encontramos relatos sobre a passagem do artista Jean-Baptiste Debré no ano de 1827, na então Vila do Príncipe, ocasião em que teria registrado o local em aquarela. No entanto, nós não conseguimos encontrar imagens
desse desenho de Debré. Na frente da igreja encontra-se a Praça João Carneiro, com uma estátua em bronze em homenagem ao nosso herói. No seu entorno encontram-se diversos imóveis particulares de grande beleza arquitetônica. Entre eles, o que mais se destaca é uma construção de 2 andares, onde na fachada pode-se ler Fundação Hipólito e Amélia Alves Araújo. Trata-se de um hospital construído no ano de 1924 pelo embaixador e filho de Lapa, Hipólito Pacheco Alves de Araújo, que foi doado ao município para atender a comunidade de Lapa. Esse hospital foi fechado no ano de 2004 por problemas estruturais, mas mantém ostentando sua imponência e beleza. Na praça, em frente ao hospital, podemos ver o busto de bronze do embaixador Hipólito Pacheco Alves de Araújo, olhando para o hospital que ele construiu e que hoje jaz no abandono. Do seu lado esquerdo, uma casa bem mais simples, quase nos passa despercebida, construída em estilo colonial, com 5 janelas na sua fachada e uma porta imponente. Essa construção no coração da cidade é uma das casas mais antigas da Lapa. Construída em 1830, conforme a gravação no alto da sua porta, pelo português José Francisco Correia, nascido em 1783. José teria vindo para Lapa, que na época era ainda a freguesia de Capão Alto, em 1803, para se casar com a filha de Francisco Teixeira Coelho, que na época era o capitão mor, uma espécie de prefeito da freguesia. Vamos agora para o Museu das Armas. Em 1972, a Prefeitura Municipal da Lapa firmou termo de comodato com Osíris Stengel Guimarães, proprietário da coleção de armas antigas e objetos relacionados às lutas travadas na cidade, para que expusesse sua coleção na antiga Casa de Comércio, uma construção do século XIX em arquitetura luso-brasileira, adquirida pela Prefeitura Municipal em 1970, restaurada sob orientação do arquiteto Ciro Correia Oliveira Lira, na época diretor do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná. Essa coleção ficou ali exposta até 1994, quando foi transferida para a antiga Casa de Câmara e Cadeia, um imóvel concluído em 1868 pelo engenheiro Francisco Terésio Porto, em estilo colonial, que foi a primeira cadeia da cidade e que abriga até os dias de hoje a Câmara de Vereadores no seu pavimento superior. Esse imóvel é o único exemplar de casa de câmara e cadeia do século XIX que permanece preservado em todo o estado do Paraná. E também foi visitado pelo imperador D. Pedro no ano de 1880. O térreo abriga o Museu das Armas, onde estão expostos munições, canhões e armas diversas, muitas das quais foram utilizadas na Revolução Federalista. Vamos agora para o Museu Casa da Memória, ou como é conhecida, a Casa dos Cavalinhos. Construída a mando do caixeiro viajante Davi de Oliveira dos Santos no ano de 1888, sua história é permeada por uma curiosa narrativa popular. Reza a lenda que Davi teve um sonho com 8 cavalos alados, fato que o inspirou a apostar na loteria imperial e acabou sendo sorteado. Com o prêmio, construiu a casa e na fachada mandou fazer as esculturas de cavalo em alto relevo e no salão principal mandou pintar nuvens azuis, ambos fazendo referência ao seu sonho. Entre a beleza arquitetônica do imóvel e a curiosidade das histórias, esse espaço hoje abriga livros e documentos históricos do município, tais como uma carta de Sesmaria de 1769, que relata a doação de terras para a construção da Igreja Matriz de Santo Antônio, documentos de negociação de escravos no ano de 1864,
No local estão expostos mobiliário, máquinas de escrever, caixas registradoras e outros objetos, além de fornecer informações e fotos dos primeiros donos e dessa história do imóvel. E bem pertinho da Casa dos Cavalinhos fica o Panteão dos Heróis. A palavra panteão significava na Grécia e Roma Antiga o templo dedicado ao conjunto de deuses daqueles povos, que sugere que aqueles que estão ali sepultados foram pelo sacrifício supremo da própria vida pela nação brasileira, reconhecidos na condição de divindades. Plantado no centro da Praça Joaquim Lacerda, o prédio está cercado por enormes palmeiras, jardins floridos e gramados verdejantes. Os canhões que outrora rugiam lançando fogo e munição mortal, hoje cultuam a memória de nossos heróis como ornamentação. O planejamento da defesa executada pelo coronel Antônio Ernesto Gomes Carneiro aqui foi imortalizada em um obelisco de pedra e bronze. Diversas placas comemorativas agregadas ao longo da história da Lapa homenageiam essas ilustres personalidades, contando silenciosamente aos brasileiros sobre sua bravura em defesa de nossa nação. Por tradição, é mantido na fachada do prédio a grafia original Panteão dos Heróis. E seu interior abriga então os restos mortais desses heróis lapianos que faleceram no cerco da Lapa. A praça ainda possui um local destinado a homenagear personalidades ilustres do município com placas de bronze. E localizado em frente ao Panteão dos Heróis e cercado por um fantástico conjunto arquitetônico, está o Museu Casa Lacerda. Construída no estilo luso-brasileiro por Manuel Correia de Lacerda e Leocádia Cassiana Rezende Correia de Lacerda, entre os anos de 1842 e 1845, serviu como residência e comércio do casal. Nela nasceu Joaquim Rezende Correia de Lacerda, filho do casal, no ano de 1845. Joaquim Lacerda, seguindo os passos de seu pai, atuou como comerciante. Durante a Guerra do Paraguai, organizou um dos batalhões brasileiros que embarcaram para o combate. Durante a Revolução Federalista, Joaquim Lacerda assumiu então o comando da Guarda Nacional da Lapa, treinando os voluntários que lutaram no cerco da Lapa, e a casa nesse período serviu como quartel-general da 2ª Brigada. A 8 de fevereiro de 1894, faleceu nessa casa o coronel Cândido Dulcídio Pereira em função de ferimentos recebidos no combate, e 3 dias depois, na casa foi assinada a ata de rendição da cidade pelo coronel em exercício Joaquim Rezende Correia de Lacerda, dada a morte do coronel Antônio Ernesto Gomes Carneiro. Em 1897, Joaquim Lacerda foi eleito senador pelo Paraná e faleceu no ano de 1905, dentro da casa aonde nasceu. Por ter protagonizado tantos fatos históricos, a casa foi tombada pelo IPHAN em 1938. Atualmente, o imóvel abriga o Museu Casa Lacerda, que apresenta um lar de classe média alta do final do século XIX. A mobília pertenceu à família Lacerda e foi doada juntamente com o imóvel por Dona Cecília Brito de Lacerda no ano de 1981. Posteriormente, Luciano Lacerda enriqueceu o acervo doando sua coleção de discos 78 RPM e publicações do jornal Pasquim. Falemos agora do Santuário de São Benedito. Situado onde as tropas do general Gomes Carneiro reuniram-se antes do início dos combates, é o maior santuário dedicado a São Benedito em todo o mundo. Sua construção foi iniciada no ano de 1947 e concluída em 1962. Construído no local onde ficava a antiga capela de São Benedito, que foi construída por descendentes de escravos e inaugurada em 1908, o local guarda ainda a via de acesso feita em pedra para a primeira construção. Idealizado pelo Monsenhor Henrique Falars,
O santuário tem uma arquitetura maravilhosa, tanto em seu exterior quanto no interior. Ainda durante o período de construção, um incêndio no ano de 1952 causou graves danos à sua cúpula. Mais recentemente, no ano de 2009, o santuário teve seus fantásticos vitrais restaurados. A ferrovia Curitiba-Lapa possui 85 quilômetros de extensão e se constitui num dos primeiros ramais da estrada de ferro do Paraná que liga o segundo Planalto com o Porto de Paranaguá. A inauguração do trecho Serrinha-Lapa se deu em novembro de 1891 e visava basicamente a exportação de madeira e erva mate da região. O atual prédio da Estação Ferroviária da Lapa foi inaugurado em 1952. Sua construção em alvenaria veio substituir a antiga estação de madeira que existia desde o final do século XIX, por isso a designação Estação Nova. A Fonte do Campo, como o local era conhecido antes de receber o apelido de Quebra-Pote, foi muito utilizado entre os anos de 1828 e 1890. Nessa época, a busca pela água em fontes e chafarizes era um costume comum nas principais cidades brasileiras. E em torno dessas fontes surgiam diversas atividades sociais e esses locais se tornavam verdadeiros pontos de encontro da população. Em 1890, a água da fonte contaminada por tifo dizimou dezenas de vidas. A medida encontrada para amenizar as mortes foi suspender o uso daquela água cobrindo a fonte com terra. Em 1870, o prefeito Sérgio Leone redescobriu o lugar, mas devido à falta de recursos não pôde realizar a revitalização da fonte. No ano de 2008, foi realizada a obra de revitalização do local e construção de uma praça no entorno da fonte que pode ser visitada por nós hoje. A comarca da Lapa foi criada em 1870 e instalada em 1871. O primeiro juiz de direito titular da nova comarca foi o Dr. Euclides Francisco de Moura. A respeito do prédio do antigo Fórum Dr. Marcelino José Nogueira Júnior, o pouco que conseguimos descobrir foi a data de sua construção, o ano de 1926. A riqueza arquitetônica, beleza de detalhes e opulência de outrora ainda podem ser vistas, mas o abandono a que foi relegado já deixam à mostra os sinais claros de sua decadência, bastante similar ao que vemos no Hospital Fundação Hipólito e Amélia Alves Araújo, que por acaso são alguns dos poucos prédios antigos de 2 andares do município. Os móveis antigos em madeira de lei do antigo fórum ainda podem ser vistos em uma área do Museu Histórico de lá. Bem pertinho dele está outro prédio de 2 andares de rara beleza que hoje abriga o 28º Batalhão da Polícia Militar. Apesar de sua beleza e opulência, não há quase nenhuma informação histórica disponível a seu respeito. Falamos agora da Casa Vermelha. Pelas características que apresenta, trata-se de um dos mais antigos imóveis da cidade, construída em taipa ou pau a pique, que pode ser visto em uma pequena área deixada à mostra em seu interior. A data em que foi construída é um mistério. No entanto, o primeiro registro cartorial de venda do imóvel data de 1868, quando foi adquirida por Antônio José Mateus e Mateus Antônio de Lacerda. Posteriormente, o imóvel foi transformado em comércio e em 1887 foi ampliado e passou a ser utilizado como hotel. Uma das últimas moradoras da casa, conhecida como Nenê Pires, nas últimas décadas pintava o imóvel sempre em um tom bem forte de rosa, mantendo o assoalho vermelho e reluzente. Como suas cores a destacavam dos demais imóveis, a população passou a utilizá-la como ponto de referência e o nome Casa Vermelha pegou. Daí vem o seu nome e as cores escolhidas para a pintura até hoje, que já não é mais o rosa forte, mas o vermelho do próprio nome a ela atribuído pelos moradores.
Atualmente nela funciona o Centro de Artesanato Aloysio Magalhães e o Museu do Tropeiro, sendo mantido pela administração da Prefeitura Municipal. No museu encontramos peças de vestuário dos tropeiros, itens diversos e objetos pessoais, celas, assentos e muita história a respeito do tropeirismo na região. O Largo Francisco Cunha Pereira Filho, inaugurado em 2011, conta com um memorial dedicado ao ex-diretor-presidente do jornal Gazeta do Povo. A estátua de Francisco Cunha Pereira Filho, de autoria do artista plástico Luiz Gagliastri, registrou Cunha Pereira sentado, lendo um jornal e com um dos pés indicando a cidade da Lapa no mapa do Paraná. A singela praça está localizada no centro histórico da Lapa, próximo ao Panteão dos Heróis e do lado da Casa dos Cavalinhos. O Museu da Moda apresenta o vestuário utilizado pela elite dos brasileiros em ocasiões especiais. O acervo de roupas está organizado em uma linha do tempo a partir do ano 1500 até a atualidade. Além dos trajes completos, o museu tem em seu acervo acessórios da moda e também ferramentas de costura. Alguns trajes são originais de época, outros foram produzidos com base em estudos históricos pelo estilista Ney Souza. O local escolhido para abrigar o museu também tem sua própria história. Foi a casa onde nasceu outro Ney. Estamos falando de Ney Amintas de Barros Braga, cidadão de Lapa, que foi prefeito de Curitiba, governador do Paraná por 2 vezes, em 1961 e em 1979, deputado federal e senador pelo Paraná, ministro da Agricultura e ministro da Educação. No interior da casa, um espaço conta a trajetória de Ney Braga. O prédio da Prefeitura Municipal foi inaugurado em 1890 para sediar a primeira escola pública do estado do Paraná, construído com recursos doados pelo imperador D. Pedro II durante sua visita a Lapa. Posteriormente, passou a ser a sede do poder público municipal até os dias de hoje.